O que é crime de responsabilidade no Brasil? Hoje, pouca gente, se não for uma pessoa bem centrada nas letras jurídicas, será capaz de responder. Para o presidente da República, o que é crime de responsabilidade? Para o presidente da República, crime de responsabilidade é uma infração de origem político-administrativa que o sujeita a um julgamento de ordem política. Então, o presidente é acusado perante a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados anui com essa acusação, admite o seu prosseguimento e ele é julgado pelo Senado Federal, que se reúne sob presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal julga, a Câmara dos Deputados, em momento anterior, deliberou pela admissibilidade da acusação, e, em ambos os casos, nós temos um juízo valorativo de ordem política. Não há necessidade de fundamentação, não há necessidade de prova insofismável de dolo ou culpa na conduta. Nós precisamos tão somente ter a garantia básica de contraditório, ampla defesa, um fato devidamente individualizado, enquadrável na Lei 1079 de 1950, e, a partir daí, um juízo de reprovabilidade política. Pois bem, passamos pelo presidente da República. O que é crime de responsabilidade para o ministro de Estado? Para o ministro de Estado, é uma infração de origem político-administrativa, mas que o sujeita a um julgamento jurídico perante o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102.1c da nossa Constituição. Isso faz toda a diferença. Num caso, o julgamento é político. No caso do ministro de Estado, ele será jurídico. E aí nós tivemos uma mutação da figura dos crimes de responsabilidade, que na origem era política e se transmudou em jurídica. E o fato dos ministros de Estado estarem sujeitos a um julgamento de ordem jurídica criou uma grande celeuma em relação à possibilidade desses agentes serem responsabilizados pela lei de improbidade. E nós veremos já já por quê. Então, já falamos do presidente, dos ministros, e para os deputados federais, para os senadores, para os deputados distritais, para eles, o que são crimes de responsabilidade? Para eles, crime de responsabilidade não é nada. Eles não são alcançados pela tipologia da Lei 1079. Se eles fizerem algo de errado, se quebrarem com o decoro parlamentar, os seus próprios pares podem decidir pela extinção do mandato eletivo. Mas eles não estão alcançados pela tipologia dos atos de improbidade. Qual é o único parlamentar felizardo do direito brasileiro que é alcançado pela tipologia dos crimes de responsabilidade? É o presidente da Câmara dos Vereadores. Esse coitado, esse infeliz, é o único parlamentar no Brasil que pode responder a um processo por crime de responsabilidade. Isso está lá no artigo 29A, parágrafos 1º e 3º da nossa Constituição. Se esse cidadão gastar mais que o limite estabelecido na Constituição com o pessoal, ele vai praticar crime de responsabilidade. E para os prefeitos? O que é crime de responsabilidade para os prefeitos? Para os prefeitos, de acordo com o Decreto-Lei 201, crime de responsabilidade é crime comum, sujeito à pena de prisão. Está lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201. E o artigo 4º desse mesmo Decreto-Lei estabelece quais são as infrações político-administrativas passíveis de serem praticadas pelo prefeito, que o sujeitarão a um julgamento político perante a Câmara dos Vereadores. Então, o que o Decreto-Lei 201 cognomina de crime de responsabilidade é um crime comum. E o que o Decreto-Lei cognomina de infração político-administrativa se assemelha à figura dos crimes de responsabilidade no âmbito federal. Então, essa é a distinção e esse é o emaranhado de linhas argumentativas que nós temos que percorrer para entendermos o que são crimes de responsabilidade. Então, não há uma resposta linear para isso no direito brasileiro. Aí nós temos a famosa, mundialmente famosa reclamação 2138 de 2002. O que se decidiu nessa reclamação 2138 de 2002? Quem já esteve em Brasília sabe que o clima de Brasília é árido, é um clima ruim. As pessoas trabalham muito, têm suas atividades, buscando satisfação do interesse público. Pois bem, o ministro de Estado estava exercendo à exaustão suas atividades laborativas, cansado,
Um dia ele olhou pelo seu gabinete e viu, num pátio vizinho, vários aviões da FAB empoeirados. Aí ele pensou, por que não fazer um passeio? Mas eu não posso ir sozinho, o avião é grande. Aí pensou em levar a família, os amigos, e todos foram fazer um passeio em Fernando de Noronha. Um lugar que todos hão de convir é muito mais aprazível que Brasília. Isso não há dúvida quanto a isso. Isso eu diria que foi quase um exercício regular de um direito. E ele disse isso. Ele disse que era uma praxe administrativa. Todo mundo fazia. Então, ele fez também, obviamente. Aí nós tivemos um idiota, um imbecil, que condenou esse ministro de Estado por ato de improbidade. Depois nós tivemos um conjunto de idiotas que mantiveram a condenação. Vejam que coisa incrível. E aí essa causa chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o argumento básico da reclamação era esse: ministro de Estado não pratica ato de improbidade, pratica crime de responsabilidade. Quando o juiz federal condenou o ministro de Estado pela prática de ato de improbidade, ele usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. A tese de que crime de responsabilidade era o mesmo que ato de improbidade, em toda a história de existência da lei de improbidade, ela era como que um siri na latinha. Vocês conhecem o siri na latinha? Siri na latinha é assim, ó. Tic, tic, tic. Faz um barulhinho tão baixo que ninguém escuta. Ninguém dava atenção para o cidadão que um dia falou que ato de improbidade era o mesmo que crime de responsabilidade. Só que um dia, lembrando a advertência de Alejandro Nieto, no sentido de que a corrupção ama as alturas e acompanha o poder tal qual a sombra acompanha o corpo, um dia a improbidade chegou no alto escalão do poder. Eu não sei se chegou ou se foi descoberta um dia. Um dia chegou lá. E esse cidadão era o ministro de Estado. E o Supremo se deparou com essa tese. E o Supremo, num julgamento memorável, televisionado, que eu assisti, as duas interrupções do julgamento, a primeira e a segunda, foi uma experiência, eu diria para vocês, que eu não cheguei a fazer, mas por um momento eu pensei em fazer análise, depois de ver o ministro Nelson Jobim dizendo assim: não tem problema nenhum ele usar o avião da FAB, porque o desgaste do avião no solo é o mesmo que no ar. Olha, está sendo filmado, eu não só estou falando isso, como eu já escrevi que ele disse isso, porque eu vi, ele disse isso. Eu não lembro o resto que ele falou, porque é que nem piada, né? É muito engraçado, mas a gente não lembra de todas. Então, eu lembrei dessa parte. É uma parte muito interessante, ele disse isso. E aí, os ministros, após discutirem muito, uma discussão assim, muito densa, eles chegaram à seguinte conclusão: barata tem asa, então é pássaro. E a partir dessa discussão, eles chegaram à conclusão de que, como há uma identidade parcial de tipologia entre a Lei 8.429 e a Lei 1.079, elas diriam a mesma coisa. E tinham ainda um argumento constitucional. O argumento constitucional era o seguinte: o artigo 85, inciso 5, diz que o presidente da República praticará crime de responsabilidade quando praticar qualquer atentado contra a probidade administrativa. Então, eles raciocinaram assim: poxa, se crime de responsabilidade é atentado à probidade, um ato de improbidade, automaticamente, será crime de responsabilidade. Aí somaram 1 mais 1, foi 1, 2, deu 5. E, a partir dessa conclusão, trancaram a ação que o ministro de Estado respondia. E aí nós temos os problemas. O problema foi esse. Agora, por que o problema surgiu com o ministro de Estado? O ministro de Estado, a exemplo de outros agentes que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ele oferece um grande complicador. E o complicador é que ele pratica um crime de responsabilidade, mas está sujeito a um julgamento jurídico. Isso significa dizer que boa parte das regras previstas, dos padrões sancionadores previstos na Lei 1.079, ela se equivale àqueles previstos na Lei 8.429, de 1992. Então, o Supremo raciocinou assim:
Se ele pratica, digamos, um desvio de finalidade na sua atuação, esse desvio de finalidade vai justificar que ele responda a um processo por ato de improbidade perante um juiz de primeira instância. E, pelo mesmo ato, ele vai sofrer um processo por crime de responsabilidade perante esse tribunal. Isso não é possível. E aí está o erro do tribunal. Isso é possível, sim. O direito brasileiro convive de longa data com a premissa de que instâncias de responsabilização são independentes. E, a partir de uma unidade factual, nós podemos ter uma pluralidade de consequências jurídicas desfavoráveis. O direito brasileiro reconhece essa premissa de longa data. No caso do ministro de Estado, o processo por crime de responsabilidade, que ele vai responder perante o Supremo, vai ter uma consequência, ou melhor, duas. Primeira, dissolver o vínculo. Segundo, inabilitação por 8 anos. Isso é o que está escrito lá no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Essa é a consequência: dissolver, afastar um membro gangrenado e impedir que ele retome a função durante um certo lapso temporal. Esse é o objetivo. Agora, em relação ao ato de improbidade, esse ministro ele vai ser responsabilizado em primeira instância, e, em primeira instância, ele terá um sancionamento que, de fato, vai diminuir a sua esfera jurídica, vai resultar numa punição. Então, ele poderá sofrer uma sanção de multa, de suspensão dos direitos políticos, de perda da função, se for o caso, se o processo por crime de responsabilidade não tiver sido julgado. Enfim, poderá sofrer todas aquelas sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade. Então, não há qualquer inconveniente na nossa sistemática constitucional em que haja, a partir de uma unidade factual, uma pluralidade de regimes de responsabilização. A base constitucional de coexistência entre as figuras decorre do artigo 37, parágrafo 4º, e do artigo 85, parágrafo único. O que diz o 37, parágrafo 4º? Os atos de improbidade serão definidos por uma lei especial. E o que diz o 85, parágrafo único? Que os crimes de responsabilidade serão definidos por uma lei. Então, a nossa Constituição previu as duas figuras e foram editadas duas leis autônomas, tipificando condutas consideradas ilícitas e que são enquadráveis, respectivamente, dentre os atos de improbidade e os crimes de responsabilidade. Então, a nossa ordem constitucional ela se harmoniza com os dois sistemas de responsabilização e a nossa ordem infraconstitucional, com o legislador, no exercício da liberdade de conformação que lhe é própria, também disciplina as duas formas de responsabilização. Então, não há qualquer problema em nós termos essas duas figuras. E não bastasse a própria coexistência prevista na ordem constitucional, nós tivemos ainda o advento da emenda constitucional número 62, de 2009. E aqui, antes de falar da emenda constitucional, vou abrir um parênteses. Eu tenho visto uns acórdãos bem interessantes do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão é mais ou menos assim. O acórdão ele diz respeito à acusação de que um prefeito municipal praticou ato de improbidade. Aí os ministros escrevem no acórdão assim: é sabido que o presidente da República não pratica ato de improbidade, só pratica crime de responsabilidade. Aí eu fiquei olhando, mas o que o presidente da República tem com isso? Aí, lá pelas tantas, eles dizem: é o único chefe do Executivo que não está sujeito à lei de improbidade. Por que ele não está sujeito? Um juiz de primeira instância não tem legitimidade democrática para julgar o presidente da República. Esse é um dos problemas da igualdade liberal. Na igualdade liberal, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Quando nós tivemos a abolição dos títulos nobiliárquicos, com a proclamação da República, logo em 1890, no início de 1890, foi editado um decreto pelo governo provisório, dizendo basicamente o seguinte: os civis do gabinete ficam alçados à condição de generais de brigada. Por quê? Já naquele momento, se estabelecia um tratamento diferenciado. Eles são diferentes dos outros. E o foro prerrogativa de função é uma sementinha que brotou desde a nossa primeira Constituição republicana e vem de lá para cá. E o que nós temos hoje no Brasil, o nosso grande desafio, é romper a concepção da casa grande e da senzala, que não foi rompida ainda, só a cor que mudou. Não há mais problemas dessa natureza, não há escravidão,
Mas nós temos as pessoas que estão na Casa Grande e temos as pessoas que estão na senzala. Quem pode ser responsabilizado é quem está na senzala. Quem está na Casa Grande não pode. A elite não pode ser responsabilizada. E a grande celeuma se instalou porque alguém ousou punir a elite. Então, aí nós tivemos toda uma revolução argumentativa para justificar a não aplicação da lei de improbidade. Mas, como eu disse, todos estão sujeitos à lei de improbidade, inclusive o presidente da República. Isso apesar do Superior Tribunal de Justiça dizer que ele não está sujeito, mesmo que ninguém pergunte. Se for uma causa ali de alimento, e se duvidar, eles põem lá no meio. Não, que o presidente da República, a propósito, ele não responde por improbidade administrativa. Isso. Aí veio a emenda constitucional número 62 de 2009. Essa emenda constitucional 62 de 2009 tratou de precatórios. Se tiver algum credor aqui do poder público, meus pêsames, isso acontece às vezes com as pessoas, são situações da vida. E o que disse essa emenda? O chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa se descumprir a sistemática dos precatórios. Então, se ele descumpre, se ele deixa de pagar precatórios, ele será responsabilizado. Mas aí, como o brasileiro é um povo muito criativo, não tardará quem se levante e diga o seguinte: olha, mas isso só confirma a regra geral. Ele nunca responde por improbidade, a não ser que ele deixe de pagar precatórios. Mas eu acho que isso já é o cúmulo do inusitado. Então, hoje, nós temos uma regra constitucional dizendo que o chefe do Poder Executivo responde por ato de improbidade. Está escrito lá. Bem que eu gostaria de ter escrito antes, mas alguém escreveu e pôs lá que ele responde. Então, por aí nós podemos concluir que os agentes políticos são sujeitos ativos e potencial dos atos de improbidade. Após essa conclusão, eu queria abrir um breve parênteses para tecer duas considerações aqui a respeito da interpretação constitucional. Como todos sabem, a norma ela não apresenta uma relação de sobreposição com o texto. O texto é a base de desenvolvimento do processo de interpretação e ele deve necessariamente interagir com o contexto, com a realidade, com o ambiente sociocultural. A partir dessa interação entre texto e contexto, conduzida pelo intérprete, se obtém, ao fim do processo de interpretação, a norma. É por isso que o mesmo texto ele vai ter um conteúdo normativo no Brasil, outro no Chad, outro na Suíça e outro na Nicarágua. Em cada lugar, em cada ambiente, nós teremos um texto oferecendo conteúdos normativos diferentes. Porque o texto ele surge para interagir com a realidade e, a partir daí, permitir a extração de padrões de conduta. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal ele julgou o habeas corpus 89.417, proveniente de uma prisão efetuada no estado de Rondônia. Qual era a história básica ali? A história era a seguinte: um grande quantitativo de agentes públicos de Rondônia, ocupando o alto escalão do poder, se reuniu para praticar crimes em caráter permanente. Nesse alto escalão, nós tínhamos ali pelo menos 70% dos membros da Assembleia Legislativa, se não me engano eram 19, eu acho que 13 estavam envolvidos, o presidente do Tribunal de Justiça, membros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público, membros do Poder Executivo, enfim, era uma quadrilha infiltrada nos poderes do Estado. E a Polícia Federal realizou uma investigação e se deparou com a seguinte situação. Nós temos uma cláusula de imunidade para os parlamentares. O parlamentar somente pode ser preso em flagrante delito, no direito constitucional brasileiro. E, uma vez preso, os seus pares decidirão sobre a prisão. Aí vocês imaginem que situação inusitada. Os 13 parlamentares responderiam por quadrilha. A Polícia Federal prenderia os 13, levaria para uma salinha e perguntaria assim: vem cá, vocês querem continuar presos? Vocês acham que a prisão tem que ser relaxada e tal? Então, alguém descobriu que isso seria inusitado. Isso seria, no mínimo, excêntrico. E aí, nós tivemos uma segunda excentricidade. Eles procuraram o Superior Tribunal de Justiça e o relator emitiu um mandado de prisão em flagrante. Eu duvido que alguém aqui já tenha visto um mandado de prisão em flagrante. Alguém já viu um mandado de prisão em flagrante? Não, sério, eu estou perguntando, alguém já viu? Não, né? Ninguém nunca viu. Eu também nunca tinha visto, foi o primeiro que eu vi. Por que mandado de prisão em flagrante? Porque eles iam para aproveitar o estado de flagrância do crime de quadrilha e associá-lo a uma ordem judicial, a um mandado.
Então, teríamos a flagrância para justificar a prisão e o mandado para impossibilitar o seu relaxamento para os próprios parlamentares presos, o que era inusitado. Então, foi expedido o mandado de prisão em flagrante e foi impetrado habeas corpus perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O advogado, quando impetrou esse habeas corpus, deve ter rido, né? Ficar rindo sozinho, porque eu pensei, poxa, isso não existe, então vou obter a ordem. E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: nenhuma norma pode ser dissociada do ambiente normativo e do ambiente social a que ela se destina. Nenhuma norma pode ser fonte de injustiça. À luz da realidade subjacente a esse caso concreto, nós não extraímos conteúdo normativo da cláusula de imunidade assegurada aos parlamentares. Eles não têm imunidade para praticar crimes. Qual é a moral da história? O que isso tem a ver com a improbidade? A resposta é muito simples. O tribunal, por uma maioria de 3-2 da segunda turma, ele demonstrou sensibilidade à realidade. E o Supremo Tribunal Federal, ao idealizar aquela tese da reclamação 2138, foi uma tese idealizada de tocaia para inviabilizar o único instrumento sério na história republicana brasileira de combate à corrupção. O que fez o tribunal? O tribunal ignorou a realidade brasileira. Digamos que fosse possível dizer que ato de improbidade é a mesma coisa que crime de responsabilidade. Digamos que fosse possível. O Supremo ia ter que dizer que aquilo não podia ser aplicado naquele momento histórico, talvez daqui a 100 anos. Hoje não poderia ser aplicado. Agora, além de não ser juridicamente sustentável, é sociologicamente reprovável o que o Supremo Tribunal fez nessa reclamação. A decisão da reclamação 2138 é uma página negra na história do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Um tribunal feito por grandes juristas, grandes homens, mas tem que se envergonhar do que fez com aquela reclamação. Jurisprudência dos tribunais superiores. Pois bem, a reclamação 2138 foi ultimada no dia 13 de junho de 2007. No mesmo dia foi julgada a petição 3.923. Essa petição dizia respeito ao seguinte: o lendário deputado federal, Paulo Maluf, ele havia sido condenado em São Paulo por ato de improbidade. E, invocando o precedente da reclamação 2138, ele solicitou ao Supremo Tribunal Federal que reconhecesse o seu foro prerrogativa de função. O Supremo disse basicamente duas coisas. Falou, olha só, você não tem foro prerrogativa de função, primeiro que você não pratica crime de responsabilidade. Nenhum parlamentar pratica, com exceção do infeliz do presidente da Câmara dos Vereadores. Os outros não praticam. Se você não pratica crime de responsabilidade e nós não vamos meramente executar decisões proferidas pelas instâncias inferiores, você não vai ter o seu processo atraído para cá. Só que nesse julgamento, em obter dictum, vários ministros disseram que não concordavam com a tese da reclamação 2138. Mas por que a reclamação prevaleceu? Por que foi mantido ali o deferimento do pedido por 6-5? Por uma razão muito simples. Aqueles ministros que não concordavam, eles já tinham seus votos computados, porque seus antecessores na cadeira já tinham votado. Então, nenhum deles pôde exteriorizar o seu posicionamento na reclamação 2138. Nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento ele seria mais ou menos em 7-5, dizendo que agentes políticos praticam atos de improbidade. Hoje, eu não sou capaz de dizer qual é o placar, porque a composição do tribunal mudou muito. Então, eu não tenho uma noção exata de qual seria a composição. A questão ainda está em aberto no Supremo Tribunal Federal. Só que a sementinha lançada na reclamação 2138 encontrou solo fértil, frutificou e começou a se espalhar. E ela foi reforçada pela questão de ordem 3.211. O que envolvia essa questão de ordem? Essa questão de ordem foi decidida às vésperas da posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro respondia a uma ação de improbidade administrativa. Alguém deve ter pensado, não pega bem, o presidente do Supremo Tribunal Federal está respondendo a uma ação de improbidade administrativa. Então, o Supremo, nessa questão de ordem, decidiu o seguinte: olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal somente pode perder o cargo por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Se um juiz de direito decretasse a perda do cargo, nós teríamos a subversão da hierarquia judiciária. Então, nós é que vamos julgar essa situação e reconhecer a sua competência para atos dessa natureza. Nesse julgamento, o Supremo não voltou a falar da tese dos crimes de responsabilidade, não encampou mais essa tese,
mas inovou. Estabeleceu um foro prerrogativa de função para os ministros do tribunal por atos de improbidade, o que não encontra contemplação na Constituição. Quando o galo cantou aqui, ele começou a ser ouvido em outros terreiros. Aí a coisa foi crescendo. Numa segunda leva de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que o precedente da reclamação 2178 não é aplicável aos prefeitos e também não se aplica aos membros do Congresso Nacional. Aos prefeitos, porque aquele julgamento foi adstrito ao ministro de Estado, que responde por crime de responsabilidade por força da Constituição da República. Em relação aos membros do Congresso Nacional, pela singela razão que eles não são alcançados pela tipologia dos atos de improbidade. Aí veio a grande inovação. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, ao julgar a reclamação 2790, em 2 de dezembro de 2009, decidiu que governador de Estado deve responder perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam, lá na reclamação 2138, a tese era se o agente político praticava ato de improbidade. Aqui, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que pratica, mas disse que se aplica o foro prerrogativa de função. E invocou o quê? A reclamação do Supremo relacionada ao ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo é julgado pelo próprio Supremo, para não inverter a hierarquia judiciária, automaticamente todo mundo teria que ser julgado de acordo com o foro prerrogativa de função da parte criminal. Só que o argumento não era tão fácil assim. Ainda temos alguns complicadores. Então, nesse julgamento, o STJ decidiu que o governador de Estado deve ser julgado perante o próprio tribunal, porque é o STJ o foro competente para julgá-lo nas ações penais. A mesma Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, há cerca de, acho que é de 98, então há 11 anos antes, tinha decidido por uma maioria de 2 ou 3 votos, na reclamação 590 ou 591, acho que é 591, que os desembargadores do TRT de São Paulo seriam julgados em primeira instância. Então, a mesma Corte Especial mudou o seu posicionamento, mas com uma diferença. Vocês estão lendo ali? Unânime. Isso diz muita coisa. O julgamento foi unânime. Inconvenientes, eu estou vendo uma certa movimentação aqui, meu tempo está cessando, desembargador? Tá. Então, já vou encerrar. É melhor encerrar que ser encerrado, né? A palavra caçada ou coisa parecida. Por mim, eu ficaria até as... Não, então já vou encerrar. O inconveniente do entendimento do STJ nessa reclamação. O Supremo Tribunal Federal, de longa data, entende que as constituições estaduais podem elastecer o foro prerrogativa de função. Quando eu vi aquele precedente lá, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi isso. Para ter um mínimo de coerência lógica, todo mundo que tem foro prerrogativa de função tem que ser julgado também por ato de improbidade nesse foro. Todo mundo. Esse é o mínimo de coerência. Aí o STJ, como não poderia deixar de ser, embarcou nessa canoa mais que furada. Decidiu que deputado estadual, que tem foro prerrogativa de função previsto na Constituição Estadual, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. E decidiu que deputado federal deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que interessante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar deputado federal. É uma coisa realmente muito interessante. Membros de Tribunal Regional do Trabalho, competência do Superior Tribunal de Justiça. E aqui um dos precedentes a que eu me referi. Presidente da República não está sujeito à Lei 8.429. Aqui, a questão versava sobre desembargador federal. E eles disseram que, enquanto estiver na ativa, deve responder perante o Superior Tribunal de Justiça. Aí eu pensei, só falta o prefeito e o vereador. Mas o pobre do prefeito, que é o único agente público que tem um foro prerrogativa de função amplo, se nós levarmos em conta a semântica do enunciado linguístico inserido na Constituição formal, o único, que a Constituição fala o quê? O prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça. Esse pobre coitado, que tem um foro amplo, não foi aquinhoado ainda com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Eu ainda não achei nenhum precedente relacionado a prefeito, mas eu acho que é questão de tempo. Daqui a pouco deve ser publicado algum, não deve ter precedente, porque não deu tempo para julgarem ainda. Mas a situação hoje é essa. A tendência do Superior Tribunal de Justiça a tendência não, a jurisprudência já consolidada.
um equívoco. Lembrando Monteiro Lobato, é um furúnculo na jurisprudência brasileira. Esse furúnculo, entendendo que ato de improbidade sujeito ao agente público ao foro prerrogativa de função, ele tem que ser ultrapassado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não ultrapassar isso, ele vai colocar uma cereja no bolo, que hoje está na beira de uma cachoeira, para ser degustada por todos. Se não fizer isso, nós temos que fechar para balanço. Agora, eu encerro com o que eu falei no início, lembrando Calamandrei. Nós não devemos fazer referência a uma jurisprudência como essa. Essa jurisprudência é um equívoco e o papel do nosso Supremo Tribunal Federal é corrigir esse equívoco. Eu tenho, sinceramente, falo com absoluta sinceridade, com escusas pela tautologia. Eu acredito, sinceramente, que o Supremo Tribunal vai reverter essa jurisprudência. E, numa plateia de operadores do direito, operadores qualificados, muitos magistrados, muitos membros do Ministério Público, eu só tenho um apelo a fazer, lembrando de Verger. Quem transforma o mundo não são as maiorias acomodadas, são as minorias determinadas. Sejam determinados e não se curvem a isso. Muito obrigado.